Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia profético, um dia poderoso, um dia cheio da presença palpável do Espírito Santo de Deus. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero profetizar um dia extraordinário para você, um dia poderoso. Hoje já é quinta-feira, 15 de janeiro. E esse janeiro tá sobrenatural, esse janeiro tá cheio de unção. Esse janeiro tá manto puro. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um devocional, em mais um dia. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Que madrugada poderosa, que madrugada cheia de fogo, que madrugada tremenda. O Senhor fala, né? O Senhor desce. Aleluia, glória a Deus. Vocês aceitam um cafezinho? Obrigada, meu amor. Hoje é Oséias, capítulo de número 6. Amém? Shalom, pastora Ed. Shalom, pastora Gleice. Shalom, Sandra. Shalom, pastora Bruna. Shalom, Leife, shalom, shalom para todos vocês, um dia abençoado, um dia profético, amém? Shalom Rejane, que é tanto nome passando aqui, shalom Elzinha, shalom Eliana, shalom Fátima, shalom para cada um de vocês. Gente, essas madrugadas eu tô querendo fritar na hora da oração, eu tô querendo, tem hora que eu falo assim, uau, eu vou cair agora. A glória de Deus começa a me pegar e eu falo, uau, amém? É sobrenatural ou não? Tem hora que o fogo de Deus começa a tomar a gente, você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui hoje? Aleluia, aleluia. Hoje eu tava orando de pé, né? Eu sentei só no final da oração, eu fico andando de um lado pro outro, aí quando eu tô orando de pé, é porque eu tô tomada. Mais tomada ainda. Amém? Aí eu coloco no celular, né? Porque aqui geralmente eu oro pelo notebook, né? Mas glória a Jesus. É tremendo. É muito bom orar na madrugada. É uma adrenalina, né? É igual tirar um demônio. Dá uma adrenalina na gente, né? Apóstola, tirar um demônio é bom, é muito bom. Você não tem noção como é bom tirar um demônio. Como é bom fazer uma libertação. Dá uma adrenalina na gente. Aleluia, porque nesse dia você vê o quão poderoso é o nome de Jesus e é muito bom você sentindo o poder de Deus fluir através de você, amém? É bom, não é? Quem aqui já tirou um capirotinho? É bom, não é? Apóstolo, mas a senhora fala desse jeito, porque é bom, você tira o primeiro, amém? Tá? Eu posso ficar de joelho? Gente, vocês podem ficar na posição que vocês quiserem, amém? Certo? Você pode ficar na posição que você bem entender na hora da oração, a posição que para você faz mais sentido. Tem gente que gosta de ficar em pé, tem gente que gosta de ficar sentado, tem gente que gosta de ficar ajoelhado, tem gente que gosta de ficar debruçado, tem gente que gosta de ficar estirado no chão. Eu falo assim que oração é algo muito pessoal, certo? Mas, por exemplo, dependendo do dia da oração, eu tenho que estar de pé. Amém? O apóstolo está orando, eu estou com uma espada levantada na mão, e andando de um lado para o outro, marchando e já falando em línguas, esperando a minha vez. Amém? E em espírito. Ó, meu cafezinho tá aqui, sem açúcar. Depois que eu aprendi a tomar café sem açúcar, meu Deus, tá maravilhoso. Nunca mais eu voltei. Porque eu acho que antes eu não gostava do café, eu gostava do açúcar. Aí a gente aprende a tomar café sem açúcar e você passa a gostar do café. Certo? Eu expulsei lá no trabalho, eles apresentou dentro do banheiro. Meu Deus. E, gente, tem, tá? Tem. A gente sai por aí, a gente sente a opressão, a gente sente, né? A gente sai por aí, a gente sente mesmo. Sente ou não sente? Ó, não sei você, mas, por exemplo, dependendo do lugar que eu vou, às vezes uma loja, às vezes um supermercado, dependendo da sensibilidade que eu tô no dia, eu sinto uma opressão, eu sinto algo assim. Deixa eu aumentar o meu volume para ver isso. Qualquer coisa, gente, entra e sai novamente, tá? Glória a Deus. Ó, hoje é Oséias 6,
Amém? Tem uma palavra poderosa do céu para o seu coração hoje, tá bom? Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. O reset nos libertou do açúcar, com certeza. Aí você não consegue mais voltar. Aí gente, eu viajei, né? Agora com a minha cunhada, né? E ela gosta do café com açúcar. Aí ia fazer 2 garrafas. A minha, sem açúcar, e a dela. Aí um dia eu fui tomar um pouquinho do café dela, porque o meu café já tinha acabado. Gente, eu falei, meu Deus, como é que eu tomava um café doce desse jeito? Como é que eu tomava um café melado de açúcar desse jeito? Amém? Mas eu já vinha, né, tomando antes de tomar, eu já não tomava com açúcar, eu já tomava só com adoçante. Mas mesmo assim, adoçante, querendo ou não, é açúcar. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, nós te glorificamos por essa madrugada, que o Senhor continue nos sustentando nas madrugadas, que o Senhor continue fazendo, Pai, de forma estrondosa tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos sustenta nessas madrugadas, Pai. Praticamente, Pai, nós vivemos um culto toda madrugada, que o Senhor possa, Pai, nos recompensar, Pai, nos renovando, Senhor Deus, nos ativando, Pai, nos alinhando cada dia mais. Pai, rasga os céus de revelação agora. Fala conosco através de Oséias 6. Fala conosco, Pai, de forma poderosa. Pai, que a Tua palavra seja revelada agora sobre os nossos corações. Eu te glorifico e te agradeço por esse devocional e por cada vida que vai assistir agora e aqueles que assistem depois. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oséias capítulo de número 6. Abra agora para nós estarmos lendo. Em nome de Jesus. Chamado ao arrependimento. Então Oséias aqui fala, né? Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Agora irá nos sarar. Ele nos feriu. Agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Grifa aí essa palavra, busquemos conhecê-lo. Amém? Porque tem gente que diz que ama a Deus, mas não o conhece. Amém? Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. Por que, ó Israel e Judá? Porque eram 2 povos divididos. É um só povo que se tornou 2 povos, sempre com 2 reinados, um reino brigando com o outro. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Quero que demonstre amor e não me ofereçam sacrifícios. Por quê, queridos? Eles faziam muito rituais religiosos, mas Deus queria o caráter, Deus queria a essência deles aqui. Quero que me conheçam mais do que eu desejo o holocausto. Ou seja, Deus está falando, eu amo os sacrifícios, mas mais que isso eu desejo que vocês me conheçam. Como Adão, porém, vocês quebraram a minha aliança e traíram minha confiança. Gileade é uma cidade de pecadores, cheia de marcas de sangue. Sacerdotes são como bandos de assaltantes. Olha que forte isso aqui. Sacerdote, nós estamos falando de líderes. Olha o que Deus está falando. São como bandos de assaltantes, de tocaia à espera de suas vítimas. Então a gente está vendo aqui como Deus está mostrando e se referindo. O sacerdote, ele não olha para o próximo, né, para as pessoas como uma alma, né, como alguém que anseia pelo Senhor, mas como uma vítima, como alguém que eles podem, porque se é assaltante, eles vão roubar algo, certo? Assassinam viajantes ao longo da estrada para Siquém e praticam todo tipo de perversidade. Quando a Bíblia fala todo tipo de perversidade, ela está falando todo tipo de pecado. Sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. O meu povo se contaminou prostituindo com outros deuses. A idolatria aqui presente. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você. Embora eu quisesse restaurar
a situação de meu povo. Amém? Então, aqui, né, Oséias está chamando o povo ao arrependimento. Fala, gente, vamos voltar para o Senhor. Aconteceu tudo isso conosco. Há um peso sobre nós, mas Deus, Ele quer que nós voltemos à sua presença. Né? E Deus vai apontar aqui a idolatria, Deus vai apontar a conduta dos sacerdotes, que aos olhos de Deus são como assaltantes, né? Que ficam de tocar à espera de suas vítimas. Eles fazem rituais religiosos, ou seja, vamos aplicar para a nossa era. É gente que vai na igreja, às vezes está atuando ali dentro do ministério, mas não tem um coração rendido, não está vivendo realmente o evangelho genuíno. Essa pessoa, ela participa das coisas, mas ela não vive, ela não demonstra amor. Amém? E eu sempre gosto de dizer, quem de fato está vivendo esse evangelho, ele tem que negar a si mesmo todos os dias. E o fato de você se negar a si mesmo todo dia é onde você dá a oportunidade do Espírito Santo trabalhar o fruto do Espírito, que é o amor, é o domínio próprio, certo? É a longanimidade. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Então, como que nós vamos falar que nós somos cheios do Espírito Santo, cheio de cobiças, cheio de ira, cheio de fofoca, cheio de mentira? Então, essas coisas é do velho homem que habitava dentro de nós, mas a partir do momento que você aceita Cristo Jesus, certo? Você está vivendo para um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele só vai acontecer se de fato você decidir, de fato, seguir Jesus de todo o seu coração. Amém? Então não tem como viver o evangelho de Cristo sem arrependimento. Não tem como. Então tem muita gente que, como eu disse para vocês ontem, eu aceitei Jesus de boca, porque não mudou o comportamento. Se o evangelho de Jesus não muda o seu comportamento, sinto muito em te dizer, você ainda não se converteu. Se o evangelho de Cristo não te faz renunciar a nada, sinto muito, não é ainda o evangelho genuíno que você está vivendo, é qualquer outro, menos o evangelho de Cristo verdadeiro. Amém? Certo? Então, aqui, Oséias está chamando o povo ao arrependimento. Eram duas nações, uma nação dividida entre Judá e Israel, um reino contra o outro. E Deus estava cansado da idolatria, da perversidade. Então era um povo que fazia muitas coisas ritualísticas. É como na era de hoje, muita gente religiosa. Tem gente que, às vezes, frequenta uma igreja cheia de doutrina, cheia de usos e costumes, mas não tem um coração rendido. Amém? E não é a doutrina que converte uma pessoa. Não é a forma de vestir que converte uma pessoa. É a atitude dela de falar, eu não vou mais pecar. Eu preciso, ser liberto disso ou daquilo. Jesus me ajuda. É isso, queridos, que vai fazer com que vocês vivam o evangelho de Cristo verdadeiro. Porque enquanto vocês não admitirem para o Senhor o pecado, enquanto vocês não forem vulneráveis, e vocês precisam ser vulneráveis com Jesus. Jesus, eu não consigo me libertar desse pecado sozinho. Jesus, eu não consigo deixar de fofocar. Jesus, eu não consigo deixar de ter raiva dessa pessoa. Jesus, me ajuda. Jesus, tira isso de dentro de mim. Jesus, eu já tentei de tudo. Parece que eu não consigo. Aí quando você entra nesse lugar de vulnerabilidade, tá? Aí você vai conseguir. Amém? Você pode perceber que muitas pessoas só vão para Cristo de fato quando a coisa fica feia. Alguém fica doente. Sai lá uma crise financeira dentro da sua empresa. Aí tem gente que faz campanha, busca Jesus. Então, eu sempre gosto de dizer, vem por amor. A taça da misericórdia de Deus, ela vai derramar. Ele vai te chamar por um profeta, ele vai te chamar por um sonho, ele vai te chamar... Ele vai falar com você, vem. Se você ficar, acho que não é o tempo, alguma coisa vai acontecer para que você venha. Amém? Certo? Então é isso que hoje, a gente viu aqui em Oséias 6, é bem curtinho. Amanhã nós vamos ler Oséias 7. Eu quero que você abra comigo agora em Mateus, capítulo de número 13, tá? Eu vou trazer para você a parábola do semeador. Eu tava, hoje ali, fui no banheiro, o Espírito Santo falou assim, a parábola do semeador. Quando eu vi, minha Bíblia estava bem aberta na parábola do semeador. Eu falei, realmente, é isso aqui mesmo que é para mim trazer. A parábola do semeador, amém? Quero ler com vocês essa parábola, porque eu ensinei vocês como ministrar uma palavra, como pregar o evangelho.
mas eu também preciso ensinar vocês que há vários tipos de terreno aonde você entrega as boas novas. E muitas vezes você vai ver uma semente que você liberou se tornar 30, 60, 90, 100 e muito mais. E às vezes você vai ver alguém que você lançou 30 vezes a semente e aquilo ali não germinar. Ou se germinar, é sufocado muito rápido. Amém? Então eu quero que vocês entendam que existe uma diversidade de tipos de terreno, que é os corações, certo? Hoje é a parábola do semeador, é o tema do nosso devocional, amém? Mateus 13, 3. Ou pode colocar Mateus 13, Mateus capítulo 13, amém? Mateus capítulo 13, nós vamos ler ela inteira, tá? Vamos ler aqui. Glória a Jesus. Acharam? Então vamos lá. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes, grifa a palavra semente. O lavrador é alguém que anuncia o evangelho, é você. As sementes é as boas novas, que Cristo é o único e suficiente Salvador, que Cristo vive, que nós precisamos nos arrepender, essas são as boas novas. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, o campo, querido, é a infinidade de pessoas que vão receber a palavra. Algumas caíam à beira do caminho. Então, grifa, à beira do caminho é um tipo de terreno, já vou explicar para vocês. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes, ou seja, você evangelizou, caíram em solo rochoso. Solo rochoso é outro tipo de coração. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram. Então, elas não tinham um meio apropriado, elas germinaram rápido, mas elas não tinham um solo fértil, elas não tinham estrutura para crescer, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, outro tipo de coração, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil. Você é essa pessoa de solo fértil. E produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar ao povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Então aqui a gente está vendo uma profecia se cumprir. Quando ouvirem o que digo, não entenderão. Você sabe por que essas pessoas não entendiam o que Jesus estava falando? Por isso que Jesus tinha que usar as analogias das parábolas, porque eles não tinham dentro o Espírito Santo. Queridos, a gente só consegue entender a Bíblia porque o Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia é um livro codificado. Se você não tem o Espírito Santo, você não entende. Quando virem o que faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido. Por que está endurecido? Porque o Espírito Santo não habita ali dentro ainda, naquela época, certo? Ouvem com dificuldade, têm olhos fechados, olhos espirituais, de modo que seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. Essa palavra, o seu coração não entende, Jesus está falando de discernimento espiritual. E não se voltam para mim e nem permitem que eu os cure.
Ou seja, eles não são receptivos, eles não conseguem entender. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Então agora Jesus vai explicar, tá? Aquele que prega as boas novas do evangelho. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Então, existe essa semente na beira do caminho. Então, como que é essa pessoa que você evangeliza, que representa esse solo à beira do caminho? Quem que é essa pessoa? Vou trazer um exemplo prático. É aquela pessoa que escuta a palavra, mas ela não presta atenção. É a pessoa que vive distraída, cheia de vozes, né? Essa pessoa, ela vive pela opinião dos outros. A vida dela é um ruído contínuo. Ela está na rede social, tudo chama a atenção dela, certo? Ela sai de um culto, ela sai de um devocional, ela sai de uma pregação do mesmo jeito, certo? Aquilo ali não ministra ela, aquilo ali parece que não toca ela, aquilo ali, porque o coração dessa pessoa está endurecido, a mente dessa pessoa está dispersa, ela não consegue focar na palavra. Então, o que acontece? O próprio Satanás, sabendo que essa pessoa acabou de escutar uma palavra, ele rouba essa pessoa, ele tira dessa pessoa a atenção, ele distrai essa pessoa, certo? Então nós temos aqui essa pessoa que ela representa, né, o terreno à beira do caminho. São pessoas que são expostas à palavra, são pessoas que escutam a palavra de Deus, mas elas não conseguem ter profundidade. Por quê? O diabo rouba elas, o diabo distrai elas com redes sociais, com a opinião de pessoas, com medo, com incredulidade, com ceticismo, certo? A pessoa escuta a palavra e fala, mas será que esse pastor viveu isso aí mesmo? Aí daqui a pouco ela sai dali, ela não consegue nem refletir, o Espírito Santo não tem nem voz ativa de ruminar aquilo dentro dela, porque o Espírito Santo não consegue habitar ali dentro, por causa da incredulidade, por causa do ceticismo, por causa da falta de fé, amém? Então, são pessoas que escutam muito a palavra, mas elas não mudam. São pessoas que consomem muito conteúdo espiritual, mas elas não praticam nada daquilo que elas aprendem. São pessoas que vivem, né, espiritualmente anestesiada. Acabou de escutar uma pregação poderosa. Gente, quando a gente escuta uma pregação poderosa, você levanta dali e você fala, meu Deus, eu preciso melhorar. Quando o Espírito Santo está dentro de você, você fala, meu Deus, olha essa pessoa, o tanto que ora, eu oro um pouquinho demais, ser confrontado. Tem gente que escuta a palavra, parece que aquela palavra não aconteceu nada, amém? Vamos aqui agora. As que caíram no solo rochoso, é outro tipo de coração, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Ou seja, essas pessoas, elas entenderam a mensagem, ficaram alegres, meu Deus, é isso. Jesus é meu Senhor, é isso, eu vou viver essa santidade, eu vou ver isso. Contudo, uma vez que elas não têm raízes profundas, não duram muito. Então, sabe aquelas pessoas entusiasmadas? Não, é isso, aquilo, só que elas não têm profundidade. Ou seja, são aquele tipo de pessoa que se empolga rápido com Deus, vai para o encontro com Deus, vai para a conferência, sai dali queimando. Mas aí, começa a fazer as coisas com entusiasmo, certo? Mas não tem constância. E aí, quando vem uma pressão, quando vem um confronto, quando vem qualquer dificuldade, essa pessoa se acovarda. Essa pessoa, ela não consegue continuar, ela não consegue lançar raízes profundas. Então vem o vento e derruba ela, certo? Então, nós devemos sim ficar empolgados com a palavra do Senhor, mas a gente deve lançar raízes. E para lançar raízes é vida de oração, é jejum, é renúncia. Porque se você não nega a si mesmo, como que você se enraiza espiritualmente? Se você não deixa o pecado, então tem gente que tô buscando Jesus tudo, mas não renuncia a nada, continua vivendo as coisas do mundo. Mas você precisa escutar a voz do Espírito Santo e lançar raízes, porque senão você não suporta, porque o diabo vai vir com pressão, vai vir com vento, é gente se levantando na sua casa, é gente que antes falava para você mudar, mas agora que você mudou, essa pessoa parece que te prefere daquele jeito que você estava. Então, quem é essa pessoa do solo rochoso? É gente que ama o sobrenatural, mas rejeita processo. Quem é a pessoa de solo rochoso? É gente que ama o sobrenatural,
mas não se submete a processo. Se amo o sobrenatural, eu amo, mas eu entendo que para mim crescer no sobrenatural, para mim crescer em Cristo, eu tenho que entender que tem processo. Para mim dimensionar de uma dimensão para outra, para mim passar de uma fase para outra e de nível espiritual para outro, eu preciso enfrentar algum processo, porque sem processo eu não faço esse upgrade. Sem processo eu não consigo mudar de nível. Então, solo rochoso é gente entusiasmada, é gente que ama, mas não se submete a processo, não se submete à prensa, não entra no jaboque. Então não adianta nada, você está entusiasmado com o sobrenatural, quer viver isso ou aquilo, mas você não se permite ser tocado, ser moldado, ser provado, ser testado. É gente que quer a promessa sem cruz, sem negar a si mesmo, quer resultado sem viver o processo. E a gente só tem resultado em Cristo com processos de deserto, processos de renúncia, amém? É aquela pessoa que hoje ela tá bem. Tô numa campanha de oração, mas amanhã ela não ora nem 5 minutos por dia. Ela faz 40 dias de jejum, mas ela passa meio semestre sem conseguir orar, abrir a Bíblia. Essa é a pessoa do solo rochoso, amém? Aí ela fica magoada se ela é confrontada, certo? É aquelas pessoas que não suportam o processo, não suportam o confronto, amém? Certo? Então, sem raiz, a gente não consegue ter permanência nem constância. Amém? Na presença do Senhor. Vamos continuar. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Essa é a pessoa do quê? Do solo rochoso. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Olha só, certo? A pessoa do terreno de espinhos, que está cheia de espinhos, ela ama a Deus, mas ela vive sobrecarregada. Ela sempre está ocupada, ela está ansiosa, ela está atrás de dinheiro, ela está atrás das coisas, ela está atrás de pessoas, ela está atrás, ela está aqui, ó, ela é carnal. Ela quer Jesus, só que ela quer esse mundo também. E uma coisa não anda junto com a outra. Deus, ele pode te prosperar o dia que você vencer Mamon, porque a prosperidade dele só vem sobre você o dia que você vence o Mamon. Deus vai te dar tudo aquilo que você mais deseja, mas o dia que você colocar ele como primícia, você amar ele sobre todas as coisas. Então, quem que é essa pessoa do solo, do terreno espinhoso? É a pessoa que está sempre preocupada com tudo, preocupada com o futuro, preocupada com dinheiro, preocupada com coisas materiais, preocupada com homem, com mulher, de ter relacionamentos, isso, aquilo, sempre ansiosa, futuro, pessoas, certo? A palavra cresce no coração dessa pessoa, essa pessoa tem vontade de buscar Jesus, só que é uma pessoa que não tem fruto. Por quê? A pressão das coisas do dia a dia não deixa essa pessoa frutificar. A pressão da vida, porque nós temos uma pressão, a gente tem que trabalhar, porque senão a gente não sobrevive. Só que isso daí toma a primícia do coração dessa pessoa. Amém? São pessoas que são sufocadas pela ansiedade. São pessoas que estão todo o tempo se comparando. São pessoas que, pelo excesso de preocupação, não conseguem se mergulhar em Deus e depender do Espírito Santo. Certo? São pessoas que têm excesso de peso emocional, excesso de bagagem, excesso de coisas, e não conseguem. Queridos, para nós andarmos atrás de Cristo, porque atrás, você não anda na frente dele, você anda, siga-me. Então significa que nós andamos atrás de Jesus, seguindo os seus passos. Negue a si mesmo. E quando a gente se nega os nossos pecados, as nossas vontades, a gente também tem que aprender a falar: Jesus, eu também quero entregar para o Senhor minha bagagem emocional, minhas preocupações, minhas aflições, minha ansiedade. Eu sou muito preocupado nessa área, mas o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu redentor, o Senhor me supre, me alivia agora, amém? Então, as pessoas do terreno de espinhos são pessoas que vivem cansadas espiritualmente. Mas por que vive cansada? Porque não entrega o fardo para Jesus. Aí quer ser espiritual, mas quer ser carnal também. Não quer soltar as coisas que é só Deus que vai resolver. Tem gente que fala: ai, Jesus, eu entrego para você, mas está toda hora ali com o problema. Então, quando você entrega um problema para Jesus, você faz o que você precisa fazer, mas o resto você lança sobre os cuidados dele e descansa. Amém? Nós precisamos aprender que a paz que excede todo o entendimento, ela só vem quando você entra nesse lugar.
Jesus, eu entrego toda a minha bagagem, eu entrego aqui, Jesus, todo o meu cansaço emocional, o meu cansaço espiritual. Então, o que é essa pessoa do solo espinhoso? Ela prioriza tudo, tá? Mas ela não prioriza gerar fruto eterno. Ela prioriza todas as coisas do agora, mas ela não prioriza o fruto eterno. E, queridos, ontem eu estava dando a aula do leadership, eu estou fazendo um leadership intensivão agora, e eu estava falando, né, sobre gestão de tempo, amém? Estava ministrando sobre gestão de tempo. E tem gente que está toda hora apagando chama de problemas e não consegue lançar semente para o futuro, para a eternidade. E a semente da eternidade é aquilo que você planta de bom todos os dias para você colher futuramente, amém? Então, se você está toda hora apagando as chamas de problema, de ansiedade, disso, daquilo, de confusão, você não vai conseguir ter uma colheita boa, porque você está no agora, apenas apagando os problemas, apenas sufocado com aquilo que é urgente. E o que é importante? O que é, né, fundamental? É o que nós lançamos, é aquilo que nós lançamos sobre a vida de alguém, é aquilo que nós, né, vivemos num processo igual. Processos são sementes eternas, porque o processo que Jesus faz hoje, ele reflete uma transformação sobrenatural na vida de pessoas amanhã. Por isso que eu preciso deixar Jesus me processar, me prensar, extrair de mim o melhor óleo, porque esse óleo, no futuro, é uma semente que vai reverberar na eternidade. Porque pessoas serão alcançadas por esse óleo que Jesus está hoje prensando dentro de mim. Por isso que processos são importantes, amém? Então, quem são essas pessoas de solo espinhoso? Pessoas que são cheias, né, de tarefas ocupadas, querem Jesus ao mesmo tempo, mas são improdutivas, não são frutíferas. Priorizam tudo, menos gerar fruto, amém? Certo? E por que elas não conseguem gerar fruto? Porque elas não conseguem renunciar. Elas estão muito distraídas com muitas coisas e estão debaixo de muita pressão. Amém? Agora vamos falar da boa terra. Vamos falar do solo fértil que é você, que sou eu. Amém? Glória a Jesus. Aqui eu estou agora em Mateus 13, 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? A pessoa do coração fértil é aquela que pegou a palavra e praticou. Pegou a palavra e praticou. Ela persevera, ela é constante, ela fala, uau, olha o que Jesus fez na cruz, olha o que Jesus fez por mim. Peraí, isso aqui não pode ficar só em mim. Eu preciso melhorar, eu preciso ser transformado para um dia conseguir levar essa mensagem para pessoas, amém? Então, essa pessoa, ela produz fruto visível em pouco tempo. E ela é constante, ela é permanente, amém? Ela tem um coração ensinável, ela tem um coração fiel. Queridos, Jesus só pode te submeter a processos desde que você seja vulnerável para se colocar no lugar de ser processado. Porque se você só passa processo, você só vive a prensa de Deus quando você se coloca nesse lugar para ser prensado. Porque você precisa querer ser transformado, você precisa querer viver esse processo de transformação. Porque se você não se submete, Deus não pode arrancar de você o melhor óleo. Deus não pode arrancar de você a sua melhor versão, que é o seu design original, aquilo que Deus predestinou sobre você antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Então, quem são essas pessoas do coração fértil? Pessoas maduras. Pessoas que entenderam a mensagem e falaram, peraí, não vou viver só de aparência. Eu preciso ter uma obediência radical. Eu preciso frutificar em caráter. Peraí, o meu caráter não está tão legal assim. Jesus precisa me prensar para que o meu caráter melhore, para que as minhas decisões venham gerar um grande legado lá na frente. Eu preciso plantar sementes da eternidade. Amém? Então são pessoas que aceitam a correção. São pessoas que o Espírito Santo fala, a pessoa já não faz mais aquilo. Queridos, tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não são obedientes. O Espírito Santo falou para você ir lá pedir perdão, você não foi. O Espírito Santo falou para você não sair tal dia e não falar aquilo, você falou. Nós precisamos aprender a ser obedientes. E muitas vezes não é um pastor que vai vir e vai te corrigir, é o próprio Espírito Santo de Deus. Mas só uma pessoa do coração fértil consegue escutar e executar.
O Espírito Santo de Deus. Queridos, eu ainda não fiz a minha agenda esse ano, porque eu estou escutando o que o Espírito Santo quer. Não pense que eu me movo, eu faço aqui, eu vou ali porque eu quero. Não, o meu tempo não é meu mais. Então a minha agenda vem debaixo de uma direção do Espírito Santo. Espírito Santo, o que você deseja que eu faça esse ano? Aonde você quer que eu vá? O que você tem para mim no mês de fevereiro, no mês de março? O que o Senhor quer? O que vai acontecer esse ano? Como eu vou me posicionar? Aonde eu não vou? Aonde eu vou? Então nós precisamos ter um coração ensinável. Agora, imagina que você quer pregar em tudo que é lugar, mas o Espírito Santo fala, não, esse ano você não vai pregar em lugar nenhum. Esse ano você vai me buscar. Você tem maturidade para entender isso? Que não é o tempo de sair para ministrar, é o tempo de ser cheio, é o tempo de ser ainda forjado. Mas a gente só consegue entender esse tipo de coisa se a gente é maduro, se a gente tem um coração ensinável. Mas se você é uma pessoa vaidosa, uma pessoa cheia de ego, uma pessoa do coração espinhoso, você não consegue entender esse tipo de coisa, porque você quer fazer aquilo que você acha que é certo, e não o que é a estação do tempo a qual corresponde o seu processo. Amém? Talvez você tenha uma palavra de ir, fazer, cumprir, mas não é o tempo. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus te alicerçar, te fincar com raízes profundas, para lá na frente você não cair, você não tombar. Amém? Eu quero que você entenda isso. Aleluia. Então, queridos, eu me movo pela nuvem. Quantas vezes eu pensei em mudar o horário da live, mas eu só mudo o horário da live de devocional se Deus pedir para mim, se Ele me apresentar isso. Quantas vezes eu já pensei em mudar isso ou aquilo, mas não me movo porque Ele não falou nada comigo. E eu decidi obedecer. Obedecer é muito melhor, queridos. Porque obedecer nos gera fruto. Mas fazer o que a gente quer nos gera consequências. Amém? Mas somente uma pessoa do coração ensinável, do coração fértil, não só vai conseguir multiplicar o evangelho, não só vai conseguir multiplicar aquilo que Deus colocou, mas como vai ter um coração ensinável. E eu quero hoje dizer isso para você. Tem gente que quer muito viver o evangelho, viver esse aceleramento, e eu creio que Deus pode nos usar em todas as esferas e todo o tempo. Mas tem horas que Deus, Ele nos impede de algo que ainda não é o tempo, mesmo sendo lícito, mesmo sendo, por exemplo, vamos supor que Deus falou que você vai para as nações, mas aí você comprou o passaporte, você achou que era o ano que vem, aí Deus falou, não é o tempo. Será que você tem coragem de obedecer, mesmo alguém te dando uma passagem? Porque talvez você falou e essa pessoa se comoveu com compaixão de comprar uma passagem? Então, queridos, eu quero que vocês aprendam. Por mais que, às vezes, a gente ache, não, mas eu vou estar fazendo a vontade de Deus. Mas será que você tem estrutura espiritual para estar nesse lugar? Será que é o tempo? Será que você tem estrutura para ir fazer isso? Será que ainda Deus não precisa te forjar? Eu não estou falando que você não pode evangelizar. Nós podemos. Eu evangelizo hoje aqui com vocês. Todo mundo que vem, né, que senta na minha mesa, eu estou evangelizando. Mas eu sempre pergunto, Deus, quando é o tempo de eu ir para essa nação? Tem gente que acha lindo ir para a África, eu estava comentando isso ontem. Eu fui para a África, eu só vou para a África debaixo de uma palavra. Eu não me atrevo a pisar na África, e isso que eu oro, tenho uma vida jejuada, eu tenho patente para guerras espirituais, mas eu não vou para a África se Deus não for comigo. Eu não vou para um lugar se Deus não for na minha frente na nuvem. Agora, se Deus falar, filha, chegou o tempo, você vai para a África, eu já sei que vai um exército comigo. Eu sei que eu vou chegar marchando em autoridade. Eu sei que se Ele mandou, Ele me respalda. Mequei na sua caia. É da cá, sobe que soa. Queridos, o problema dessa geração é uma geração que quer muito rápido as promessas, mas sem estrutura espiritual, sem estrutura física, Amém? Então, eu só vou se a nuvem for na frente. Eu só vou se Deus, antes de eu chegar na nação, Ele anunciar que eu estou chegando lá. Eu só vou se Ele mandar um exército de anjos na frente, abrindo o caminho, e eu tenho que ir debaixo de carruagem de fogo. Mas se Deus não falar nada, eu fico onde eu estou. E eu quero que você entenda, Deus está cumprindo muitas promessas nesse tempo agora por causa do avivamento que está acontecendo. Mas mesmo Deus acelerando promessas, Ele ainda está cumprindo processos. Deus ainda está trabalhando.
E talvez Deus vai te colocar no campo, assim como Ele colocou. Queridos, eu falo para você, eu conheço Jesus desde pequena, mas eu me posicionei, né, quando eu tinha 25 anos. Eu me posicionei, eu já era batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei 2 anos intensamente, radicalmente buscando o Senhor. Eu evangelizava para um aqui, para um ali. Quando deu 2 anos, o Senhor falou, você vai começar algo para mim. Eu fui para um jejum de água de 3 dias. E aí o Senhor falou, você vai começar algo para mim. Mas foi muito rápido, mas não significa que eu não passei por processos. Nesses 2 anos, Jesus me tratou, Jesus me curou. Eu fiquei de jejum em jejum. Eu tinha uma vida de oração de 2 horas por dia, mínimo. 1 hora cedo, 1 hora de tarde. Amém? Eu tinha uma vida de devocional, de muita leitura bíblica, de muita pregação. Então, nesses 2 anos, o Senhor não só me libertou e me passou na prensa, mas Ele extraiu de mim um óleo e Ele continua extraindo de mim o melhor óleo, porque a cada processo, porque quando a gente vai dimensionar de um nível espiritual para outro, Deus vai pedir um processo. Níveis, agora deixa eu trazer algo sobrenatural. Nível espiritual, você dimensiona sozinho. Como que é isso, apóstolo? Nível espiritual. Então hoje você está num nível espiritual em Deus, em revelações, em experiências. Aí você fez 50 dias de jejum. Esses 50 dias de jejum te transita para um novo nível espiritual. De mais revelação, de mais fluir de Deus. Mas dimensão, alguém precisa te dimensionar. Dimensão, só quem está no nível que te dimensiona. Por isso que é importante nós termos uma voz profética na nossa vida, um pai espiritual, uma mãe espiritual. Deus pode usar um profeta, porque profeta, ele tem a voz profética da dimensão que Deus quer te transicionar, ainda que esse profeta não esteja nessa dimensão. Ele fala, assim diz o Senhor hoje te coloca nessa dimensão para viver isso, você transiciona. E Deus pode usar um profeta. Se Ele quer, se Deus quer realmente te dimensionar. Mas quando nós temos um pai, uma mãe espiritual, e essa pessoa está já nessa dimensão, e o Senhor fala assim, traz, e o que é essa dimensão? Eu quero que você imagine aqui. Imagina que tem um quarto conectado a outro por uma porta. A dimensão é quando alguém que está do lado do outro cômodo abre a porta e fala, vem, pega no seu braço, eu te puxo para cá, porque eu estou aqui. E sobre essa dimensão eu gerei autoridade, e agora eu te puxo para cá. Dimensão. E dimensão não é nível espiritual. Eu quero que você entenda. Nível espiritual é como degraus de uma escada. Dimensão é uma estrutura que você estava e agora você vem para outra. E nessa outra estrutura que você se encontra agora, que encontra o seu espírito, a sua alma, a sua mente, a sua perspectiva do sobrenatural muda. A sua perspectiva se você atua sobre o profético, a sua perspectiva, a sua profundidade, tudo que tem em você muda. E nessa dimensão você não só se aprofunda em tudo aquilo que você já carrega, como você adquire novos talentos, você adquire novas habilidades no Senhor, você adquire uma nova estrutura espiritual, uma nova forma de ver e perceber todas as coisas. Dimensão, Elias e Eliseu, perfeito. Olha só, Elias está subindo. Antes dele subir, atravessam o Jordão. Eliseu, o que você quer que eu te faça antes de ir? Do espírito que está sobre você, quero o dobro. Quero que me faça herdeiro. Ah, Elias, eu não sei se vai dar. Eliseu, eu não sei se vai dar para fazer isso não. Porque isso aí, Eliseu, eu estou numa dimensão. Eu não sei se eu consigo te transicionar para essa. Mas, se você vê a capa caindo, se você vê a porta abrindo, mas se você vê a capa caindo, mas se você vê a porta abrindo, você entra. Macato soekei, edarasai. Olha aqui, Eliseu. Se você vê a capa descendo, você pega. Se você vê a porta abrindo, você entra. E aí, Elias, ele é tomado no redemoinho para a carruagem. A carruagem está em cima, o que sobe ele é o redemoinho. A capa cai, quando a capa cai, a porta da dimensão, da onde Elias se movia, se abre. Eliseu entra. Quando Eliseu entra, a capa é simbólica. Por que que Eliseu consegue fazer? Porque ele está na dimensão de Elias. Não é nível espiritual, é dimensão.
Não é nível espiritual, é dimensão. Então, queridos, nível espiritual é degrau em degrau, isso você conquista com jejum, oração, atos proféticos, sobe no monte. Mas dimensão, alguém precisa abrir a porta para você. E quem abre a porta tem que estar lá. Tem que te autorizar, Mecaia Suya. Em Israel há uma cultura de quem te validou. Quem te deu autoridade. Quem te autorizou? Quem te deu autoridade? Quem tem autoridade, dá autoridade. Habilita. Amém? Glória a Jesus. Não sei se vocês pegaram. Nível espiritual você rompe sozinho. Mas dimensão. Um exemplo. Quando você recebe uma unção eclesiástica, uma unção pastoral, você dimensionou. Mas só pode te dimensionar para esse lugar quem já habita ali. Ou quem é um profeta. Ele pode não estar ali, mas ele tem acesso às dimensões para profetizar e colocar exatamente aquilo que Deus quer fazer. Amém? Então isso é sobrenatural. Por isso que eu falo, isso eu vou falar na escola profética. O profeta, ele tem a habilidade de dimensionar pessoas. Ainda que ele não pise naquela dimensão. Ainda que ele não viva aquela estrutura, mas se Deus está falando que aquela pessoa está preparada, ele consegue ver e ele consegue ativar aquilo ali naquele momento. E isso é estrondoso. Então, nível espiritual você rompe sozinho. Jejum, oração. A gente sempre está rompendo níveis. Mas dimensão. Eliseu só entra no manto de Elias quando a porta abre, a capa cai. Aí ele fala, entrei. Aí ele sai dali. Onde está o Deus de Elias? Puf! Bate no Jordão, o Jordão abre. Pá. Por que ele já saiu fazendo? Porque ele não transitou nível. Ele vinha rompendo nível espiritual conforme ele ia passando por cada fase. Ele ia passando por Betel, ele ia passando por Jericó. É profético esse texto. Ele vinha rompendo níveis. Desde o momento que ele começou a seguir Elias, ele já vinha rompendo níveis. Deus vinha testando ele, rompendo níveis. Ele vinha crescendo. Mas dimensão só acontece quando ele cruza o Jordão. Dimensão só acontece quando a capa cai, a porta abre. Amém? Então é muito importante nós buscarmos, Deus, eu quero viver isso. Então, na hora certa, na hora correta. Se o seu pai e a sua mãe espiritual não te dimensiona, se eles não te ativam, Deus vai usar um profeta. Deus vai usar alguém para colocar você nesse lugar. Deus vai usar alguém para te ativar de forma poderosa. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês na live de hoje. Amém? Eu quero que você venha ser essa pessoa de solo rochoso e que você venha encontrar muitas pessoas de solo rochoso. E não se turve o seu coração, não fique triste se alguém receber a palavra e daqui a pouco está vivendo do mesmo jeito. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela funciona de forma diferente por causa do terreno do coração. Amém? Glória a Jesus. Um dia estrondoso para você, um dia sobrenatural. Amo muito vocês e eu espero, hoje é quinta-feira. Amanhã tem culto na Global, poderoso. Você que está sendo treinado por mim, né, candidato a ser um novo líder da Global, te espero hoje. Nós temos aula hoje de novo, amém? Beijo no seu coração, amo vocês.